Jesus nos disse, não andeis ansiosos. E o que a gente mais faz? A gente vive ansioso. E sabe o que acontece? E isso é tão sério porque até as crianças estão andando ansiosas demais. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com você 3 ideias de dinâmicas para ensinar sobre o cuidado de Deus, falando exatamente sobre a ansiedade, sobre nós lançarmos para Deus todas as nossas preocupações, porque afinal de contas, Ele tem cuidado de nós. E as crianças precisam crescer reconhecendo que elas não precisam se preocupar com o amanhã, porque Deus cuida de todas as coisas. Bom, eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e atuo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E hoje eu quero compartilhar com você algumas dinâmicas simples, com recursos, com materiais que eu tenho certeza que você já tem aí, para você poder ensinar para as crianças sobre o cuidado de Deus e a gente mandar embora aí toda essa preocupação, toda essa ansiedade que está demais da conta. Bom, e a primeira dinâmica é a dinâmica da ovelhinha. Para essa dinâmica, você vai precisar aí de bolinhas de algodão. Eu não tinha aqui, então eu adaptei e fiz com papel. Então eu amassei o papel e fiz várias bolinhas, tá? Então eu fiz uma adaptação aí. E como que você vai fazer essa dinâmica? Primeiro, você vai poder ler para as crianças o Salmo 23. Se forem crianças maiores, você pode ler todo o Salmo. Se forem crianças menores, você pode ler apenas o primeiro versículo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você vai falar sobre a ovelha. Vocês sabiam que a ovelhinha, ela não enxerga muito bem? A sua vista é embaçada. Ela precisa de um pastor, porque a ovelha, ela não consegue reconhecer perigo. A ovelha, ela não consegue sozinha encontrar o pasto verdejante. Ela não consegue, inclusive, beber água. Se a água estiver muito agitada, ela não bebe água e ela pode ficar com sede. E é por isso que ela precisa de um pastor. E sabe, a Bíblia diz que nós temos um pastor, que é Jesus. E se nós temos um pastor, isso quer dizer que somos suas ovelhas. E sabe, nós temos muitas coisas parecidas com a ovelha. A ovelha não enxerga muito bem. Igual eu e você. Nós não enxergamos o que vai acontecer no dia de amanhã, o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. A gente não consegue ter essa visão. Mas sabe quem tem? O nosso pastor, que é Jesus. A ovelha, ela às vezes não consegue entender que está em uma situação de perigo. E sabe quem muitas vezes também passa por isso? Eu e você. Muitas vezes a gente não reconhece os perigos que o inimigo está colocando ao nosso lado. Nós precisamos de um pastor e o nosso pastor é Jesus. E quando você entende que você é ovelha de Jesus, você não se preocupa, porque uma ovelhinha, ela não se preocupa com o que ela vai comer, aonde ela vai beber água, ela não se preocupa com nada disso, porque o seu pastor cuida de todas as coisas para ela. E eu e você também precisamos entender isso. Temos um pastor que é Jesus, que cuida de nós, cuida do nosso futuro, daquilo que vamos comer, daquilo que vamos vestir. E aí depois que você fizer uma breve contextualização ali, uma aplicação do Salmo 23, você vai chamar as crianças para brincar com você e vai falar, olha, dentro desse saco aqui, eu tenho 25 ovelhinhas de algodão. Você pode colocar os números, a quantidade, de acordo com as crianças que você tem, com a quantidade de criança. Então, se você tiver o menor número de criança, você vai colocar o menor número de ovelhinhas de algodão. Se for um número maior, coloque mais quantidade de ovelhinhas de algodão, tá bom? E aí você vai, então, espalhar na sala as ovelhinhas. Você vai pedir para que as crianças fechem os olhinhos e você vai espalhar na sala todas as ovelhinhas. Ou se você quiser, se você tiver essa disponibilidade, porque eu sei que às vezes as crianças são curiosas, tá? Então, mas se você conseguir, faça isso antes, tá? Deixa ali as ovelhinhas já escondidinhas pela sala ou pelo ambiente ali do ministério, para que as crianças depois consigam procurar essa ovelhinha, as ovelhinhas. E aí você vai dar um tempo para que as crianças consigam encontrar a ovelhinha. E é claro, você pode colocar um ganhador. Quem conseguir encontrar mais ovelhinhas ganha um mimozinho, que pode ser uma borrachinha, pode ser coisa simples, tá? Um lápis decorado
coisas simples para que você possa ali entregar para as crianças. Essa é a primeira brincadeira das ovelhinhas de algodão. Eu indico essa brincadeira para as crianças pequenas, porque eu tenho certeza que elas vão gostar bastante. Sempre que você for fazendo essa brincadeira, você sempre reforça que a ovelhinha precisa de um pastor e nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o nosso pastor. A ansiedade é algo tão presente nos dias atuais, mas tão forte, que a gente tem crianças que realmente já fazem uso de medicamento, já estão em acompanhamento porque estão com crises de ansiedade. Então é muito importante que a gente ensine para as crianças que elas devem lançar as suas preocupações em Deus. E é por isso que dentro do PEC você encontra lições para falar sobre ansiedade para as crianças na linguagem delas e o melhor, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, ensinando para as crianças que Deus cuida de todas as coisas. Se você quer ter acesso a esse material e a mais de 110 lições que tem dentro do PEC, tem o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre o PEC. A próxima dinâmica é a dinâmica dos balões da preocupação. Para essa dinâmica, você vai utilizar balão, pode ser da cor que você quiser, e você vai precisar de canetas aí permanentes. Por quê? Você vai encher os balões e vai colocar motivos de preocupação, como está escrito lá em Mateus 6, do 25 ao 34. Às vezes a gente se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Então você vai colocar nos balões várias coisas, como comida, futuro, faculdade, escola, trabalho, várias coisas, tá? E aí você primeiro vai fazer isso, já deixa esses balões já prontos na sala para facilitar, tá bom? Faz bastante balões. E aí você vai chamar uma das crianças e vai falar assim: sabe, a Bíblia nos diz que nós não devemos ficar ansiosos com nada, porque Deus cuida de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus cuida das flores, Deus cuida dos pássaros e nós somos muito mais importantes para Deus do que as flores e do que os pássaros. Afinal, Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes a gente fica preocupado com muitas coisas. E aí você vai chamar a criança e falar assim: João, eu vou jogar um balão para você e você vai tentar manter esse balão no ar sem cair, tá bom? Mas presta atenção porque eu vou jogar vários balões. Porque afinal de contas, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e aí você pode jogar pro João um balão. João, às vezes a gente se preocupa com o que a gente vai comer. E aí você joga o balão pro João e o João fica ali com o balão. Às vezes também, João, a gente se preocupa com o que a gente vai vestir. E aí você vai jogando e o João vai tentar segurar todos os balões. Quando for o terceiro balão, muito provavelmente o João já não vai estar conseguindo segurar todos os balões no ar, tá? Então você vai jogando. Às vezes a gente se preocupa com o trabalho do papai e da mamãe, que às vezes eles estão sem trabalho, às vezes eles estão trabalhando demais. Aí você vai jogando balão. Às vezes a gente se preocupa com o nosso futuro, com o que a gente vai fazer quando a gente crescer. Às vezes a gente se preocupa com várias coisas, com o que a gente vai ganhar no Natal, como que vai ser a nossa festa de aniversário. E cada uma dessas coisas que você vai falando, você vai jogando o balão e a criança vai tentar segurar todos os balões. E aí vai chegar um momento que o João não vai conseguir. E você falar assim: vai, João, coloca os balões no ar. E o João não vai conseguir. E aí, desse modo, as crianças vão entender que quando nós estamos preocupados demais com as coisas, a gente fica completamente perdido. Não tem como a gente querer cuidar de todas essas coisas. Se a gente se preocupar com tudo isso, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele porque ele cuida de nós. E quando Jesus cuida de você, você não precisa se preocupar com nada disso. Quando você entende que Jesus cuida de você, você não precisa mais se preocupar com o que você vai vestir. E aí você pode pegar um palito e espetar. Você não se preocupa mais com isso. E aí essa preocupação vai embora. Você não precisa mais se preocupar com o que você vai comer, porque você entende que Jesus cuida de você e que ele provê o que você precisa. E aí você espeta o balão. Você não precisa mais se preocupar com o trabalho da mamãe ou com o que você vai trabalhar no futuro, porque Deus cuida de todas as coisas e no tempo certo, no momento certo, Deus fará
que a mamãe consiga o trabalho, Deus fará com que o papai consiga o trabalho, Deus vai te mostrar com o que é que você precisa trabalhar, as portas vão se abrir e aí você vai estourar o balão. Cada uma dessas coisas, você vai falar para as crianças que elas não precisam ficar preocupadas e que quando elas lançam em Deus, a preocupação some. Sabe por quê? Quando nós entendemos que Deus cuida de nós podemos desfrutar, nós podemos viver como se fôssemos ovelhinhas mesmo de Jesus. Ele nos dá um pasto, ele nos dá águas tranquilas, ele nos dá tudo o que nós precisamos. E tudo que nós precisamos fazer é reconhecer o Senhor, amá-lo de todo o coração, e ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu particularmente amo essa dinâmica porque ela é realmente muito visual e a criança consegue entender claramente o que é estar ansioso, o que é estar preocupado com tantas coisas. E a terceira dinâmica é também muito simples. Você vai precisar aí de uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar mimo para as crianças. Pode ser borrachinha, pode ser aqueles lápis decorados, pode ser o que você quiser. Você vai colocar dentro da caixa, tá? E aí você fala assim, olha, hoje eu trouxe um presente muito especial para você, que é como se fossem as bênçãos de Deus para sua vida. Só que, para você chegar, para você encontrar as bênçãos de Deus, nós temos um desafio. Você precisa usar uma venda e usando a venda você vai tentar encontrar as bênçãos de Deus. E aí, você vai dar um tempo, tá? Você vai chamar ali uma criança, vai colocar a venda no olho dela, vai dar ali umas 10 voltas para a criança ficar meio embananada, meio confusa e vai colocar a caixa sem que a criança veja, tá? Você vai colocar a caixa em um local ali da sala do ministério. Pode ser na sua mesa, pode ser na mesa de uma outra criança, enfim. Aí você vai falar, crianças, vocês não podem ajudar o amiguinho. Ele precisa encontrar sozinho a caixa das bênçãos. E aí você vai dar um tempinho ali, estipular, não precisa ter um tempo muito grande, tá? Pode ser um tempinho assim, de no máximo 2 minutos, dependendo ali do espaço, né, do ministério. Você pode encurtar ou aumentar esse tempo. E aí você vai dar ali o tempo. Ah, e acabou o tempo, você não conseguiu encontrar as bênçãos de Deus porque você estava com seus olhos vendados. E aí você pode falar, sabe, nós somos como ovelhas, nós não enxergamos direito. E é por isso que nós precisamos de um pastor. O pastor, ele nos conduz, ele nos ajuda a chegar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O pastor nos ajuda a desfrutar das bênçãos de Deus. E nós temos um pastor que cuida de nós todos os dias. E esse pastor é Jesus. Quando nós estamos com Jesus, ele nos guia, o nosso pastor nos guia. O nosso pastor, Jesus, nos guia para que a gente consiga desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para liberar na nossa vida. E com a ajuda de Jesus, é muito mais fácil a gente encontrar o caminho, porque Jesus é o nosso guia, o nosso pastor. Vamos fazer de novo? Só que agora eu vou representar o pastor Jesus. Vamos ver se o nosso amigo vai conseguir encontrar a caixa das bênçãos? E aí você vai colocar novamente a venda nos olhos. E aí você vai pegar na mão da criança, e ela não vai estar enxergando nada. E aí você vai conduzir essa criança até a caixa das bênçãos. E ela vai conseguir pegar aquela caixa e desfrutar de uma bênção que tem aqui na caixa. Você pode fazer isso algumas vezes com as crianças, para que elas entendam que nós precisamos de Jesus, que embora a gente tenha muitas bênçãos para desfrutar, quando a gente está com Jesus, é muito mais fácil da gente chegar nas bênçãos, é muito mais fácil da gente chegar ao local em que Deus tem derramado, que Deus tem liberado para nós bênçãos, porque Jesus é o nosso guia, Ele cuida de nós. Quando a gente tenta sozinho, a gente vai se perder, a gente vai se machucar, a gente vai bater em algum lugar, a gente vai acabar se ferindo. Mas com Jesus nos guiando, nos conduzindo, é muito mais fácil desfrutarmos das bênçãos de Deus. Quando você ensina sobre o cuidado de Deus, você está ensinando diretamente as crianças a entenderem que elas não precisam ficar preocupadas com nada, porque Deus cuida de todas as coisas. E se você quer ensinar mais para as crianças sobre o cuidado de Deus, sobre lançar a sua ansiedade, dentro do PEC nós temos um tema completo que vai te ajudar a ensinar para as crianças na linguagem delas sobre o amor que cuida, que é o amor de Deus. Dentro do PEC você tem acesso a mais de
110 lições bíblicas completinhas para você usar com as crianças. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer mais. Para você continuar aprendendo mais dinâmicas, eu vou deixar para você aqui um vídeo onde eu compartilho 3 ideias de dinâmicas sobre o amor de Deus.